Fala, fiel! Canal Central Papão vem trazer aqui para vocês no teu café bicolor de todo dia. Vem tomar esse café com a gente aqui no Central Papão. Pessoal, presidente Márcio Tuma fez um vídeo nas redes sociais dele e explicou e respondeu alguns questionamentos que estão sendo feitos pela torcida e pela imprensa em relação ao desempenho e ao real momento do Papão. Vamos falar o que a gente achou, o que o presidente falou, e te inscreve aqui no Central Papão. Dois reforços também, pessoal, estão lá em São Paulo e podem jogar contra o Ituano. Te inscreve aqui no Central Papão, aperta o sininho das notificações para você receber os vídeos, clica no gostei, hype o vídeo, pessoal. Esse vídeo vai viralizar, tá bom? Quem quiser apoiar, ser membro do canal, vem com a gente, participa do nosso grupo de WhatsApp. Você vai participar de sorteio de brindes, hein? Tá bom? Brindes muito legais, vai participar de live com a gente, tá? Aqui no Central Papão. Então, vamos falar tudo o que o Tuma falou nesse vídeo. Bom, pessoal, o presidente Márcio Tuma colocou na rede social dele um vídeo de mais ou menos 9 minutos em que ele esclarece algumas situações. Deixa eu falar uma coisa aqui para vocês, pessoal. A gente, como Central Papão aqui, eu como torcedor do Paysandu, a gente critica o Paysandu quando a gente tem que criticar. Ninguém aqui vai fazer a política do ódio nem da terra arrasada. Pelo contrário, a gente quer que o Paysandu sempre esteja bem, sempre, sempre. Ou é legal de ter raiva, a gente ficar puto, é legal isso? Porra, muito pai d'égua. Fui dormir muito legal aquele dia que o Paysandu pegou de 4-0 da Ferroviária. Adorei, adorei. Então não existe isso. Então, eu acompanho o Paysandu há muitos anos. E eu acredito nas pessoas até que me prove o contrário. Dito isso, eu vou falar o que o presidente Márcio Tuma falou. Legal primeiro, e eu falo isso, legal da parte dele se manifestar. Eu acho importante, sabe? Porque no momento que está de vitória, de alegria, é fácil aparecer. No momento como esse, primeiro já parabenizo ele por ter se manifestado. Tá? E olha, antes que os puxa-saco venham falar, eu não tenho nenhum tipo de vínculo com o presidente Márcio Tuma. Falei com ele uma vez no aeroporto em São Luís, tá? Nunca tive outro contato com ele, tá bom? Logo para falar. Então assim, pelo menos ele colocou a cara a tapa, fez um depoimento e a gente vai analisar isso aí. Ele disse que ele está tão aborrecido como a gente que é torcedor, a diretoria está tão aborrecida, que ele ficou muito triste, muito chateado com o jogo que o Paysandu fez contra a Ferroviária, que a comissão técnica ficou muito chateada e que os jogadores ficaram muito aborrecidos. Eu vou me dar aqui, eu vou partir do princípio que tudo que o presidente Márcio Tuma está falando é verdade, vou acreditar no que ele está falando. Então, beleza, se é isso mesmo que está acontecendo, beleza, tá? Essa indignação tem que ter sempre numa derrota, né? Então a diretoria está aborrecida, a comissão técnica e os jogadores, que são os maiores culpados nesse jogo. Respondeu uma segunda pergunta que foi colocada na tela. Se o Júnior Rocha perdeu o vestiário, ele com todas as letras garante que não. Que o Júnior Rocha não perdeu o vestiário, que o Júnior Rocha tem o comando do vestiário, que ele respeita os atletas. Então, beleza. Vou partir do princípio também que é verdade, turma. Então, se o Júnior Rocha não perdeu o vestiário, mais do que nunca, fique próximo, como você está também acompanhando a delegação, fique próximo lá, dê respaldo para ele, fique de olho como você está, beleza? E não deixe ninguém nem sonhar em bagunçar. Então, se o Júnior Rocha não perdeu o vestiário, maravilhoso. Maravilhoso. Então, deu uma pane nos caras. Deu uma pane. Passou. O que aconteceu com eles? Deu branco? Então, ele garantiu que o Júnior Rocha não perdeu o vestiário, que
o Júnior Rocha é firme e que respeita os jogadores e tem a questão de ser líder. Beleza, mais uma coisa positiva. Gostei também de ouvir isso. Perguntado também sobre a questão física. Falou que o Paysandu já teve muitas viradas, principalmente nos finais dos jogos, então a parte física não é problema, eles estão ajustando isso. A questão do Castro. Se o Castro pode ser reintegrado ou não. Pessoal, pelo que o Tuma falou, o Castro vai ser reintegrado. Eu penso assim, é minha opinião, que ele disse que depende muito mais do Castro do que deles. Que dependendo da comissão técnica, e ele falou com essas palavras, que depende, claro, da comissão técnica, e depende muito mais do atleta do que da diretoria. Então significa o quê? Se o Castro quiser, se o Castro realmente focar no futebol, se o Castro realmente quiser treinar, jogar, se apresentar no horário de trabalho cedo, ele vai ser reintegrado, pessoal. Se o Castro for reintegrado nessas condições e parar de bagunçar, quem aqui é contra a reintegração do Castro nessas condições? A gente precisa muito do Castro como zagueiro. Muito. Muito. Mas ele tem que se adequar. Eu falei várias vezes que não era para reintegrar o Castro. Só que ele não foi. Em nenhum momento demitido, o Paysandu não emitiu nota oficial. E com essa resposta, o presidente mandou um recado para ele, que deve ter falado pessoalmente para ele. Te organiza, para de fazer besteira. Com certeza a comissão técnica tem que chegar com ele, conversar com ele, a diretoria tem que chegar com ele, conversar com ele, porque a gente precisa do Castro. Só que sirva de lição. Multa ele de novo. Para ele aprender de novo. E que não fique servindo de muleta para outros jogadores fazerem. Não pode. Não pode. Mas pelo que o Tuma falou, há chance sim do Castro ser reintegrado. Pessoal, questão de bicho. Ele falou que realmente houve pagamento de bicho no jogo contra o Confiança, porque foi um fechamento de um ciclo. E ele usou a seguinte frase: o combinado não sai caro. Bom, então tem o combinado, tem ciclos. Qual era o ciclo? Era chegar a 26 pontos? Porque eu não consigo ver um ciclo assim. Ganhou do Confiança, é um ciclo de quê? É o número de vitórias em casa? Mas ele disse que fechou um ciclo e que os jogadores receberam sim o bicho. E que o Paysandu tem em caixa dinheiro para pagar. Bom, só quero, presidente, que isso não sirva, se isso está pré-determinado, se isso está combinado e não sai caro, como o senhor diz, só quero que isso não seja por jogo, e sim por objetivos. Agora, qual o próximo objetivo? Não é nem só classificar. Para mim, o próximo objetivo é classificar para a Série B. Porque classificar na fase classificatória, presidente, é obrigação. Eu penso que o senhor não tem que pagar bicho para eles classificarem na fase classificatória. É obrigação para esse não classificar. A gente já ficou em primeiro. A gente em nenhum momento saiu do G8. Aí a gente classifica para a fase do quadrangular. A gente tem que pagar bicho? Não. A gente tem que pagar bicho para eles, o acesso. Aí eu concordo com o senhor. Então, coloque o próximo objetivo, o acesso. Beleza. Tá. Falou que a diretoria está atenta, está olhando, que os jogadores estão fechados com a comissão técnica e com a diretoria. E mandou uma mensagem para a torcida que nada é fácil, que tudo para o Paysandu é difícil, mas que ele acredita na classificação e, consequentemente, no nosso acesso. Presidente, diretoria, Júnior Rocha e jogadores. A torcida nunca abandonou vocês. E não é vocês que a gente não abandona, é o Paysandu.
a torcida nunca vai abandonar o Paysandu. A gente não abandonou o Paysandu em 2025. Fomos a 4ª média de público na Série B. A gente não vai abandonar o Paysandu nunca. Nunca. Então, presidente, o senhor veio, parabéns, deu a cara a tapa, fez esse depoimento de 9 minutos. Mais do que nunca, esse respaldo que o senhor deu para eles, a gente como torcida, de uma certa forma, se tranquiliza, mas quer ver isso na prática, em campo. Principalmente a vontade. Jogar o jogo que foi feito contra a Ferroviária não existe. Falou também que o Paysandu não está num resort, está num centro de treinamento. Beleza, não vamos usar resort mais. Porque até então a informação seria um resort, mas ninguém usou de forma pejorativa. Eu nunca usei que era um resort de forma pejorativa. O Paysandu falava que tinha campus. O Paysandu está no centro de treinamento. Vamos falar então a informação correta. O Central Papão, a fiel torcida, a gente quer o melhor para o Paysandu. Então é por isso que eu estou repassando aqui toda a informação que o senhor passou no seu depoimento. E eu vou acreditar em tudo que o senhor falou. Eu acredito no que o senhor falou. E isso aumenta a responsabilidade dos jogadores, porque o senhor é o chefe, o senhor é o comandante, do Júnior Rocha, e eles têm essa obrigação de lutar muito, muito por essa camisa. Tá? É importantíssimo eu fazer esse relato aqui para vocês, aqui do nosso Café Bicolor. Pessoal, Gustavo Henrique chegou, zagueiro contratado, grande chance, já está lá em São Paulo, tá em Sorocaba, grandes chances de participar do jogo, zagueiro de 26 anos, 1,92 m, fez 16 jogos esse ano pela Portuguesa, jogou Série D, jogou Copa do Brasil, aquele jogo que o Paysandu venceu de 3-2, tá? Jogou Campeonato Paulista, um jogador que tem uma condição física privilegiada, importante reforço, tá já em Sorocaba, vai fazer exames, vai ser anunciado e é mais uma opção para o Júnior Rocha escalar para esse jogo que é decisivo. E esse espírito decisivo que tem que ter contra o Ituano. Cleiton Pego também está em Sorocaba, chegou, tá? Depois de uma situação que ele teve um problema de mal-estar, que a gente sabe que foi uma outra situação aí, tá? Não vamos polemizar, a gente torce pelo Cleiton Pego. Cleiton Pego, a fiel torcida gosta do teu futebol, tá? Eu, Bruno, gosto muito do teu futebol. Cara, vai lá, te esforça, eu sei o potencial que tu tens, a torcida sabe o teu potencial, faz o que tu sempre fizeste, a gente confia em ti. Chuta de fora da área, não te esconde do jogo. Você é um cara que já deu muita alegria pra gente, tá bom? A gente cobra de quem pode dar pra gente, entendeu? Que tem condição, que tem parte técnica, que tem raça, e você é um jogador que a torcida admira, tá bom? A gente sabe que você não vem um bom momento, não vive um bom momento na parte técnica, né? E até outras situações também, mas a gente confia em você. Júnior Rocha, pelo amor de Deus, vou falar melhor do torcedor, não escala Lucas Cardoso, escala Cleiton Pego. Escala Cleiton Pego, tá? Por favor, te ajuda. Escala Cleiton Pego, vamos pra cima. Escala Brian no lugar do PH, tá? Por favor, não insiste com o Henrico. Escala Brian no lugar do PH, tá? Vamos pra cima. A gente tem que vencer esse jogo contra o Ituano. Façam agora, jogadores. Vocês receberam um bicho contra o Confiança, estava acordado. Tá tudo certo. Tá tudo sendo pago. Então a torcida vai cobrar muito vocês. Façam a parte de vocês, que vocês vão ter muito carinho da torcida. A torcida tá louca para dar carinho para vocês. Só façam a parte de vocês. Lutem, se esforcem. Se fechem nesses dias que faltam para o jogo. É importantíssimo. Tá certo? Vamos dar esse crédito para o presidente, para a comissão técnica, para vocês, jogadores. E vamos todos juntos, a fiel, apoiando o Paysandu. A gente apoia o Papão e vamos classificar sem bicho. Bicho é para acesso. Tá, presidente?
bicho é para acesso. Vamos classificar e vamos sim subir para a Série B. Te inscreve aqui no Central Papão, aperta as notificações para você receber os vídeos, clica no gostei, hype o vídeo, te torna membro do canal, hein? Muitas promoções, ó, estamos chegando em 10 mil, viu? Vamos chegar em 10 mil inscritos aqui no Central Papão. Tamo junto!